Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. Neste vídeo, vamos falar sobre 3 REITs incríveis e baratos para quem busca renda passiva para fevereiro de 2025. São eles Realty Income, Prologis e VICI Properties. Os REITs funcionam de forma similar aos fundos imobiliários brasileiros, mas investem no mercado imobiliário internacional, sendo uma excelente oportunidade para diversificação e para receber renda em dólar. Esses ativos podem ser grandes aliados para quem busca fluxo de caixa constante, seja com dividendos mensais ou trimestrais. Vamos analisar as principais características dessas empresas, seu histórico de dividendos, valuation, métricas fundamentalistas e as perspectivas para o ano. Antes de começar, inscreva-se no canal Carteira Livre e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E já aproveita para comentar. Você já investe em algum desses REITs ou está começando a receber renda passiva em dólar? Adoro saber a experiência de vocês. Agora vem comigo descobrir mais sobre esses 3 REITs incríveis para o mês de fevereiro. O primeiro REIT para o mês de fevereiro é o VICI Properties, que é um dos maiores REITs especializados no setor de entretenimento e hospitalidade nos Estados Unidos. Portfólio diversificado, abrangendo 54 cassinos e outras 39 propriedades entre hotéis, resorts e espaços de lazer. Com uma forte presença em Las Vegas e conta com propriedades em 15 outros estados americanos e uma província canadense, a empresa se destaca como uma opção atraente para investidores que desejam exposição ao segmento de hotelaria, jogos e entretenimento nos Estados Unidos. A VICI Properties possui mais de 60 mil quartos de hotéis distribuídos em mais de 50 propriedades icônicas, incluindo cassinos mundialmente conhecidos. Seus locatários principais incluem grandes nomes do setor, como Caesars Entertainment e MGM Resorts, que garante estabilidade no fluxo de receita por meio de contratos de aluguel de longo prazo. Esses contratos muitas vezes são atrelados à inflação e ajudam a proteger o fluxo de caixa contra a desvalorização da moeda ao longo do tempo. Para os investidores brasileiros, a VICI Properties oferece uma oportunidade única de diversificação. A empresa paga dividendos trimestrais em dólar, tornando-a uma opção interessante para quem busca renda passiva em moeda forte. Além disso, a VICI Properties proporciona acesso ao mercado imobiliário, de entretenimento e hospitalidade. Atualmente, a VICI Properties está cotada a $29,64 e tiveram desvalorização de 2% no último ano. Agora vamos analisar o valuation da VICI Properties. O indicador preço dividido por Adjusted Funds from Operation, preço dividido sobre a FFO, é uma métrica essencial para avaliar se um REIT está sendo negociado a um preço atrativo em relação ao seu fluxo de caixa operacional ajustado. O AFFO, Adjusted Funds from Operation, em português significa fundos ajustados das operações. Ou seja, esta métrica mede o lucro operacional, excluindo depreciação, ganhos ou perdas com as vendas de propriedades e o custo de manutenção dessas propriedades. No caso da VICI Properties, o gráfico indica que o preço dividido pelo lucro operacional ajustado está atualmente em 12,8 vezes, abaixo da média dos últimos 5 anos, que foi de 14,5 vezes. O preço do REIT está relativamente barato em relação ao seu histórico. Isso pode indicar um ponto de entrada interessante para investidores, especialmente aqueles focados em renda passiva e no recebimento de dividendos em dólar. Agora, vamos analisar os dividendos. O dividend yield da VICI Properties está atualmente em 5,9%, com o último aumento de 4,2% ocorrido em fevereiro de 2024. O dividendo é crescente desde 2018. Os dividendos cresceram em média 7,4% nos últimos 5 anos. A próxima datacoin é no dia 17 de março de 2025. O payout ratio está em 74%, que significa que 74% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Os dividendos da VICI Properties têm crescido de forma consistente e os dividendos cresceram em média 7% ao ano nos últimos 6 anos. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes, considere que em 2018 o dividendo da VICI Properties era de $1,15 e hoje está em $1,73, um crescimento de mais de 60% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando a VICI Properties uma excelente opção para quem busca renda passiva crescente em dólar. O dividendo da VICI Properties é pago trimestralmente, com um dividendo anual por ação de $1,73.
O dividendo é trimestral, em torno de 43 centavos de dólar. A próxima DataCon é no dia 17 de março de 2025 e o pagamento será realizado no início do mês de abril. Agora vamos para o segundo REIT para o mês de fevereiro, que é o Realty Income, o segundo ativo da nossa análise de hoje, que é conhecido também como The Monthly Dividend Company, ou seja, a empresa se auto-intitula a empresa do dividendo mensal. Com o valor da firma atualmente de 83 bilhões de dólares e mais de 15 mil propriedades em diversos setores, esse REIT possui um portfólio amplamente diversificado de imóveis comerciais e um histórico sólido de pagamentos de dividendos. A trajetória do Realty Income começou em 69, com o investimento na cadeia de restaurantes Taco Bell. Atualmente, a empresa possui milhares de imóveis nos Estados Unidos alugados para empresas de diversos setores. A maior parte da receita vem de propriedades comerciais, todas sob contratos do tipo Triple Net Lease, que transfere as despesas operacionais, como manutenção, impostos, para os inquilinos. Essa estrutura gera um fluxo de caixa previsível, ideal para financiar os dividendos mensais da empresa. O Realty Income possui uma base diversificada de imóveis, com a maior parte concentrada no setor de varejo, que representa 73% do total. Os outros 27% estão concentrados em setores fora do varejo, como saúde e data centers. Esses REITs contam com 1.552 clientes distintos, operando em mais de 90 setores econômicos diferentes. Investir no Realty Income significa ter exposição ao varejo nos Estados Unidos e mais 7 países da Europa Ocidental. Em termos de presença global, o Realty Income possui 12% dos imóveis no Reino Unido, seguido por 10,3% no estado do Texas, 5,1% na Flórida, 5% na Califórnia, 4,4% do total em Illinois e 4,1% do total em Ohio. O histórico dos dividendos do Realty Income são impressionantes. A empresa possui um dividend yield atual de 5,9% e acumula 108 trimestres consecutivos de aumentos nos pagamentos aos acionistas, com um crescimento médio anual de 4,3% desde 1994. Atualmente, o Realty Income está cotado a aproximadamente 54 dólares e as suas ações tiveram desvalorização de 2% no ano. Agora vamos avaliar o valuation do Realty Income por meio do indicador preço dividido por Adjusted Funds from Operation, que é uma métrica essencial para avaliar se um REIT está sendo negociado a um preço atrativo em relação ao seu fluxo de caixa operacional ajustado. No caso do Realty Income, o gráfico indica que o preço dividido sobre o lucro operacional ajustado está atualmente em 13,9 vezes, abaixo da média dos últimos 5 anos, que foi de 17,1 vezes. As ações do Realty Income estão relativamente descontadas em comparação ao seu histórico, como podemos ver pelo gráfico. Agora é o momento de analisarmos os dividendos do Realty Income. O dividend yield atualmente é de 5,9%, com o último aumento de 3% ocorrido em fevereiro de 2024. Nos últimos anos, o crescimento médio do dividendo foi de 3,5% ao ano em média. Os dividendos são crescentes desde 1998, o que coloca o Realty Income entre as Dividend Aristocrats da Bolsa Americana. O payout ratio está em 76%, o que significa que 76% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Os dividendos do Realty Income têm sido crescentes nos últimos 27 anos, o que garante um lugar entre os Dividend Aristocrats da Bolsa Americana. Nos últimos 20 anos, os dividendos cresceram em média 5% ao ano, enquanto nos últimos 5, o crescimento anual médio foi de 3% ao ano. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes do Realty Income, considere que em 2004 o dividendo por ação era de $1,20 e hoje está em $3,16, um crescimento de mais de 180% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando o Realty Income uma excelente opção para quem busca uma renda passiva em dólar e crescente. O dividendo do Realty Income é pago mensalmente, com o dividendo anual por ação de $3,16 e o dividendo mensal em torno de 26 centavos de dólar. A DataCon é sempre no primeiro dia útil de cada mês e os pagamentos são realizados no dia 15, garantindo uma renda consistente para os seus acionistas. O terceiro REIT para o mês de fevereiro é o Prologis, que é líder global em imóveis logísticos, especializado no desenvolvimento de instalações de galpões. Com mais de 5.600 edifícios e presença em mais de 20 países, a Prologis atende mais de 6.700 clientes em setores como e-commerce, transportes
e bens de consumo. Seu modelo de negócio é focado na locação de espaços de alta qualidade e proximidade dos grandes centros urbanos, atendendo à crescente demanda por infraestrutura logística impulsionada pelo comércio eletrônico. Com uma base sólida financeira, mais de 218 bilhões de dólares em ativos e exposição ao setor logístico de rápido crescimento, o Prologis é uma excelente oportunidade para investimentos em REITs, proporcionando potencial valorização e renda passiva estável em dólar. O crescimento do e-commerce é um dos principais impulsionadores da demanda pelos ativos do Prologis. Em 2024, o volume de vendas do e-commerce ultrapassará 400 bilhões de dólares, com uma taxa de penetração projetada para crescer de 22,5% em 2024 para cerca de 29,9% em 2028. Essa expansão do e-commerce reforça a necessidade de soluções logísticas de alta qualidade, posicionando a Prologis como uma peça-chave no suporte ao crescimento contínuo do comércio eletrônico. Seguindo o desempenho do mercado imobiliário nos Estados Unidos, que está em queda, atualmente o Prologis está cotado a $119 e teve desvalorização de 6% nos últimos 12 meses. Outra métrica importante do Prologis é a relação preço dividido pelo fluxo de caixa operacional, P dividido por AFFO, que atualmente é de 25,6 vezes, o que indica que o REIT está potencialmente desvalorizado, enquanto que na média dos últimos anos o PL foi de 28 vezes. A métrica preço dividido pelo fluxo de caixa operacional é amplamente utilizada na avaliação dos REITs. Ela é semelhante ao preço dividido pelo lucro usado em ações, mas ajustadas para as características específicas do setor imobiliário. Agora é o momento de analisarmos os dividendos. O dividend yield da Prologis está atualmente em 3,2%, com o último aumento de 10% ocorrido em fevereiro de 2024. O dividendo é crescente desde 2013 e os dividendos cresceram em média 12,6% nos últimos 5 anos. A próxima datacom é no dia 16 de março de 2025. O payout está em 75%, o que significa que 75% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Os dividendos do Prologis têm crescido de forma consistente nos últimos 11 anos, e os dividendos cresceram em média 13% ao ano nos últimos 5 anos. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes do Prologis, considere que em 2011 o dividendo por ação era de $1 e hoje está em $3,84, um crescimento de mais de 280% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando o Prologis uma excelente opção para quem busca renda passiva crescente. O dividendo do Prologis é pago trimestralmente, com um dividendo anual por ação de $3,84. O dividendo trimestral em torno de 96 centavos de dólar. A próxima datacom é no dia 17 de março e o pagamento será realizado no dia 31 de março. Agora vamos incluir na nossa análise outros indicadores fundamentalistas para ter uma comparação entre os 3 REITs desta análise. O primeiro item é o valor de mercado. Prologis é o maior REIT da lista, dominando o mercado de logística global com 101 bilhões de valor de mercado. O Realty Income vem logo atrás, com 52 bilhões de dólares de valor de mercado, enquanto o VICI Properties ainda está crescendo no setor de cassinos e resorts, tem um valor de mercado de 31 bilhões de dólares. O segundo item da nossa análise refere-se ao valuation e indica o preço dividido pelo Funds from Operation, o lucro operacional. A VICI Properties está sendo negociada a um múltiplo mais baixo, de 11 vezes, que pode indicar um valuation mais atrativo. O Prologis, por outro lado, tem um múltiplo mais elevado, de 23 vezes, refletindo seu forte crescimento e valorização recente. A relação preço dividido pelo lucro ajustado do Realty Income é de 13,9 vezes, um valor intermediário. Em relação ao número de imóveis, nosso terceiro item da análise, o Realty Income possui o maior número de imóveis, 15.482 propriedades, garantindo diversificação. O Prologis foca em galpões logísticos, que exigem menor quantidade, mas possui alto valor agregado, e tem mais de 5.600 propriedades. A VICI Properties tem poucos ativos, são apenas 93 propriedades, o que pode ser um risco caso um inquilino grande saia. Em relação ao payout, a distribuição de dividendos sobre o lucro operacional, todos estão em um nível saudável, mas o VICI Properties tem uma distribuição ligeiramente menor, de 74%, o que pode permitir mais crescimento no longo prazo. Os outros têm um payout próximo de 75% também.
O quinto item da nossa análise é o dividendo. A VICI Properties oferece os dividendos mais altos, de 5,9%, seguido de perto pelo Realty Income, com 5,6%, e o Prologis paga um menor dividend yield, pois reinveste mais capital no crescimento do negócio e tem um yield de 3,6%. Agora vamos falar sobre o último item da nossa análise, que é o crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos. O Prologis lidera no crescimento dos dividendos, com 12,6% de crescimento em média nos últimos 5 anos. A VICI Properties também tem um bom crescimento, de 10% ao ano em média. Enquanto o Realty Income apresenta um menor crescimento de 3% em média nos últimos 5 anos. E aí, o que você achou desses 3 REITs para fevereiro de 2025? O Realty Income, Prologis e VICI Properties são excelentes oportunidades para quem quer investir no setor imobiliário global e receber renda passiva em dólar. Se você busca estabilidade e segurança, o Realty Income é o que oferece maior diversificação, menor risco, dividendos mensais previsíveis. Se você quer um rendimento com risco moderado, talvez o VICI Properties seja a melhor opção. Tem um maior dividend yield, mas com concentração de inquilinos. Se seu foco é o crescimento no longo prazo, o Prologis apresenta forte valorização e crescimento acelerado nos dividendos. Cada REIT tem a sua estratégia, e a escolha ideal depende do perfil de investidor. Se você já investe em algum deles, comenta aqui qual que é o seu favorito, ou se você tem algum outro REIT na sua carteira, compartilhe com a nossa comunidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like e compartilha com quem também pode estar interessado em investir no exterior em REITs. E claro, inscreva-se no canal Carteira Livre para acompanhar mais conteúdo sobre investimentos internacionais e como receber renda passiva em dólar. Muito obrigado por assistir até aqui. Bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo.